Maravilha. Senhoras e senhores, aqui nós vamos. Yael Geller conseguiu o seu diploma de medicina antes dela se voltar para o trabalho em Levinas. Terminou, então, uma tese fantástica de doutorado em Levinas e depois decidiu que ia continuar trabalhando na história da ciência. Eu a conheço como sendo uma acadêmica estudiosa da história da ciência. Na metade do caminho do trabalho dela, quando ela estava escrevendo uma dissertação sobre o conceito da responsabilidade nas ciências médicas no século XX, ela partiu então profundamente para escrever um romance que teve muito sucesso e agora está conosco aqui de Israel. E sem mais nada, eu passo agora para a Yael Geller. Por favor, uma salva de palmas. Thank you. So, I'm going to talk about obsession. Então, eu vou falar sobre obsessão. Eu vou levar alguns minutos para chegar lá, então, por favor, sigam comigo. Assim tá bom o volume? Tá. É só para eu conseguir ver meu computador. Obrigada. Eu quero começar perguntando a vocês, pedindo a vocês que imaginem um trem com só 2 passageiros. Tem ADD, distúrbio de atenção, TDA. O segundo tem distúrbio compulsivo obsessivo. Para ele é difícil deixar as coisas ir. Agora, o trem segue muito rápido, então ambos os passageiros experienciam o ambiente ao redor em alta velocidade, olhando para fora da janela. O que tem o toque obsessivo-compulsivo, ele olha para a janela e fixa seu olhar numa árvore, que eventualmente sai do seu campo de visão. O que tem TDA, a gente pode supor que ele está gostando desses objetos passando rapidamente. Agora, a questão da história, que pode até ser uma metáfora, não é meramente ou simplesmente um meio de transporte, mas num aspecto mais amplo, essa é a condição em si para ver. A condição é a velocidade que depende de uma certa tecnologia. Agora, se nós não estivermos considerando apenas a locomoção, que depende da velocidade e tecnologia do nosso corpo, mas o movimento nas nossas frentes, que também dependem disso, aí nós percebemos que grande parte do que nós enxergamos estão em altíssima velocidade, que grande parte das nossas atividades e atenção é condição mediada pela velocidade. É importante que eu comece com o trem, vocês vão entender. Mas eu estou claramente consciente que a tela de um computador no cinema ou no nosso celular é a tela que possui o enxergar no nosso mundo de tecnologia. É o ponto inicial também para mim, é o trem. Alguns de vocês possam ter percebido que eu estou sob a influência da domologia, a ciência da velocidade. Paul Whelan, um dos maiores filósofos da velocidade, até onde eu sei, não disse nada sobre TDA ou toque, até onde eu sei. Mas, para Valério, esse escopo de trabalho desse fenômeno contemporâneo de atenção, ele cunhou o termo a estética do desaparecer, ao contrário da estética da aparência. A estética da desaparência se refere à exposição temporária que aparece só no instante em que eles se encontram. A estética da desaparência caracteriza para ele o cinema, ou, mais amplamente, qualquer coisa que apareça, qualquer aparência
na tela. Então, qualquer coisa mediada pela velocidade começou a ser mediada pelo trem, por essa explicação, porque a estética da desaparência surge. Já nesse momento, a vista aparece só para desaparecer em seguida. Não é uma coincidência que, para essas pessoas imaginadas anteriormente, que um dos eventos cinematográficos primeiros, e que é lembrado na mitologia do cinema, que era a força em si, era a chegada de um trem. E os historiadores de cinema dizem que o trem é o símbolo do industrialismo da vida moderna. Mas é mais que isso. Para os nossos olhos, o trem e a tela são essencialmente a mesma coisa. A única diferença é que no primeiro a gente anda rápido, no segundo as imagens na tela passam rapidamente. Em ambos os casos, a velocidade media a visão. Então não importa, na verdade, quem está se mexendo. O que acontece quando a velocidade media a visão? Bom, esse é o centro da questão. Eu acho que quando a gente fala de atenção visual ou auditiva, a velocidade fez muito mais do que acelerar as coisas. Não é que hoje nós prestamos atenção da mesma forma, mas mais rapidamente. Não é que hoje nós prestamos atenção por períodos de tempo mais curtos. A atenção mudou em essência muito mais radicalmente do que isso. Antes do trem, certamente antes da tela, para a maior parte do tempo, a gente presta atenção às coisas que nós poderíamos, na verdade, estar abordando, coisas que não tinham aparência, mas que estavam lá de fato. Essa é a questão central. Mas eu sei que para Tigler, para estar presente é esperar. Mas a atenção, estar atento, a atenção, etimologicamente no latim, é se prolongar até alguma coisa. Eu consigo ver como que o esperar e se esticar até alguma coisa para aquilo que você espera. Mas a ênfase aqui deveria ser o gesto, não no passivo ficar ali parado. De qualquer forma, voltando para a atenção e deixando esse campo abstrato do nosso pensamento, do movimento, eu estou falando sobre a nossa presença no mundo, a nossa atenção específica e imediata com o objeto do mundo, o design tecnológico. No mundo do passado, as coisas às quais a gente prestava atenção, as coisas às quais nossa mente se esticava, eram coisas que a gente poderia materialmente chegar perto, até pegar com as próprias mãos. Não era sempre o caso, é claro, porque a gente prestava atenção às estrelas e a gente não as alcançava. Mas, mesmo assim, a possibilidade de prestar atenção no objeto que a gente dá atenção era um objeto que a gente desdenhava. Isso era uma presunção inconsciente perante uma flor, um prédio, uma máquina, ou até outra pessoa. Todas essas coisas tinham tanto aparência e uma referência imediata, material, de fato, concreta. Hoje, em função da velocidade, a gente presta atenção mais às coisas que a gente não consegue acessar materialmente. A gente fala com alguém no telefone, por exemplo, mas a pessoa não é acessível materialmente. Nós assistimos alguma coisa na televisão, mas isso não é acessível materialmente. Mais que isso, as coisas que a gente não pode acessar materialmente são as coisas que são desenvolvidas para chamar a atenção. O modelo maravilhoso que a gente vê no outdoor, que a gente passa vendo rapidamente quando dirigimos os carros. Eu não estou falando sobre a pessoa, estou falando sobre o outdoor. O outdoor está além do nosso alcance por conta da velocidade. Agora, teoricamente, a gente pode parar o carro, mas a tela, a velocidade da informação visual, isso é o que realmente rompe o alcance da mente de qualquer coisa material. A atenção está sempre sendo chamada para as coisas que não são só inatingíveis no espaço, mas também no tempo, que a gente assiste coisas que aconteceram ontem ou antes de ontem. A velocidade da transmissão, muito mais do que a velocidade do transporte, nos trouxe ao mundo do virtual, literalmente a coisa que só existe no potencial, como a tela que some tão rapidamente, enquanto a sua referência material é transformada completamente, sem deixar nenhum traço material.
Eu estou pensando sobre a peça de arte que Digon Bonnet nos apresentou hoje cedo. A arte feita com um pedaço, um maquinário. Esse trabalho era da analogia ali, ele tinha um traço material que Graham nos mostrou. Sem a tecnologia analógica, a referência material, a sua origem não é revelada, mas ela é rastreável através da analogia. Na era digital, na tecnologia digital, a informação digital é colhida do material e transformada no digital numa imagem que desaparece rapidamente. Isso não deixa nenhum traço material, nenhuma marca num plástico ou num papel. Essa é a forma da estética da desaparência. Esse é o resultado da velocidade. A materialidade está ameaçada. Agora, eu não estou dizendo nada sobre a realidade virtual. Isso vai bagunçar tudo, mas, eventualmente, a gente vai ter que chegar nisso. O que acontece com o corpo sob essas condições? Eu vou tentar responder essa pergunta, mas, antes disso, por coincidência, apenas 2 semanas atrás, o resultado de uma pesquisa publicada em artigos científicos, eles conduziram um experimento onde eles perguntavam às pessoas estimarem o comprimento de 2 barras, uma horizontal e a outra vertical. Agora, a experiência era que as nossas chances de calcular com precisão o comprimento visualmente é muito maior do que a gente possa fazer isso pelo toque. Mas também mostrou que a maior parte das pessoas se sentem mais confiantes na aproximação que eles chegam pelo toque. Agora, o que está sendo calculado aqui não é a estimação em si ou a ilusão que a gente tem na nossa confiança, mas o que é interessante para mim é que os investigadores apontam para o fato de que os observadores são chamados a verificar as coisas com o toque. Você pede para alguém prestar atenção em alguma coisa na sua frente e, naturalmente, a intuição dela diz para tocar a coisa, para, de fato, acessar a coisa. Talvez para verificar a sua materialidade. Como se essa fosse a única forma de completar um gesto de intenção. É isso que a mente ordena que o corpo faça. E é isso o que a velocidade depriva a mente. A gente consegue ver isso com qualquer criança que a gente encontra pelo caminho. Ela vê uma coisa, ela quer tocar a coisa. Eu quero sair um pouco disso, da palestra que eu escrevi inicialmente, para compartilhar algo que me aconteceu ontem à noite, quando eu estava assistindo e prestando grande atenção à fala de David Richard. Em algum momento da sua fala, David compartilhou com a gente uma experiência que ele tinha tido no início do dia, quando ele tentou prestar atenção a um pontinho preto num cartão. Quando David descreveu para a gente em detalhe tudo o que estava acontecendo na mente dele, tentando prestar atenção nesse ponto, eu fiquei maravilhada. E isso falava diretamente ao argumento aqui. Então, peguei uma caneta e documentei a experiência dele conforme ele disse. Eu vou ler o que eu escrevi. Ele nos contou do que aconteceu com a sua mente quando ele tentou olhar até num ponto e prestar atenção no ponto. 1. Ele pensou no ponto como um período no final de uma frase, uma pontuação no final da frase. E por isso ele é subestimado. O ponto, quando você pensa na frase que você leu, 3. Nessa frase, tinha um trem. 4. O ponto se tornou uma representação de um túnel por onde o trem ia passar. 5. Ele estava no trem. 6. Ele queria encontrar o ponto do túnel para ver o túnel, para esperar o trem. Então, isso tem tudo a ver, coincidentalmente, isso tem tudo a ver. A velocidade, o trem, a materialidade, a atenção, os tons de quem está atendendo. Ele queria prestar atenção no ponto. Na sua mente,
Ele se colocou no trem imaginando que o ponto era um destino e que ele estava se movendo a uma materialização imaginária do ponto A, criando o ponto como um túnel. E disso, para prestar atenção no ponto, para o trem. Agora, a atenção se tornou literalmente a espera. Eu tenho que admitir que é mais complicado que isso, tá? É um pouco mais desafiante. A velocidade é uma coisa que poderia levá-lo a um destino. Mas, para estar nesse destino, outra coisa que era preciso era uma pausa. A velocidade não é suficiente. O movimento permite isso, e permite a espera. Hoje, no império da velocidade, é muito difícil separar. Então, a velocidade não permite você assistir. Não é um manifesto contra a tecnologia. A velocidade, como ele está dizendo, emancipa a nossa visão com o problema da realidade, do tempo, de nós mesmos, mas também muda o corpo. E ele faz a assistência muito difícil. O que acontece com o corpo quando os olhos e as orelhas ocupam um encontro tactual que não é possível? E a ideia é você testar um objeto que você não consegue atingir. O que acontece? É que a atenção sensorial muda, não está mais em harmonia, ela é fragmentada. Eu posso dizer que seria mais fragmentada ainda. Eu estava no parque ontem e, ao mesmo tempo, simultaneamente, eu estava sentindo a pessoa do meu lado editando um vídeo de um encontro que